para sabermos aqui algumas ideias gerais e vou provar que o que muita gente pensa sobre isso aqui está equivocado, tá? Mas primeiro eu tenho que ver se vocês têm a base da coisa aqui. Vamos lá então. Isso aqui é um período simples ou composto, pessoal? Composto. Como é que eu sei disso? Tem mais um verbo. Quais são os verbos aqui? Investir e será. Percebemos? Então isso. Bom, identificamos os verbos, agora já podemos fazer a divisão das orações. Primeira oração, velho. Será uma potência no futuro. Não, se o Brasil investir. Não, mas eu vou ouvir a oração principal. Desculpa. Tá, beleza. Se o Brasil investir em educação agora, será uma potência no futuro. Essa é a oração principal. Aqui nós temos a conjunção, olha. Pessoal, que oração é essa aqui? Uma oração subordinada ao quê? Se o Brasil investir em educação agora, será uma potência no futuro. Subjetivo? Não. Condicional. Isso é condição, pessoal. Qual é a condição para que o Brasil se torne uma potência no futuro? A condição é investir em educação agora. Certo? Beleza. Então podemos dizer que semanticamente nós temos aqui uma oração que expressa um fato e do outro lado nós temos semanticamente uma oração que expressa a condição. A pergunta é: o que é isso aqui então? Né, esse C aqui, eu poderia até mesmo substituir por uma outra conjunção irmã dela. Qual seria? Vamos fazer isso então? Então, primeira coisa, nós identificamos aqui a relação lógica de ser uma oração subordinada, adverbial, condicional. Fica por conta aí de uma outra análise mais para frente um pouquinho. Por enquanto, isso aqui que é a nossa preocupação. Joia? Beleza. Então, se eu digo se o Brasil investir em educação agora, será potência no futuro, vamos tentar aqui alterar esse C para uma conjunção irmã. Como é que seria? Caso. Beleza, caso. Vamos escrever a frase então. Caso o Brasil continua. Eu posso colocar no pretérito imperfeito. O que eu não posso fazer é deixar isso aqui no futuro subjuntivo. Eu tenho que colocar no pretérito imperfeito ou no presente subjuntivo. Vamos para o presente primeiro, vai lá. Caso o Brasil invista em educação agora, caso o Brasil invista em educação agora, e aí será uma potência no futuro. Eu vou manter aqui esse será. Certo? Caso o Brasil invista, será. O nome disso é correlação verbal. Se o Brasil investir, será uma potência. Caso o Brasil invista, será uma potência. Se o Brasil investisse, ou caso o Brasil investisse, seria uma potência. Então você tem aqui um presente do subjuntivo, um futuro do presente no modo indicativo. Aqui você tem um pretérito imperfeito do subjuntivo e aqui um futuro do pretérito no modo indicativo. Então, presente com o futuro do presente, pretérito com o futuro do pretérito. Isso é regra em português. Ok? Joia, entendi, professor? Entendi. Mas será que existem só esse caso, esse C que indicam condição em português? Eu quero manter essa primeira oração aqui realizada, feita, e quero substituir pela locução conjuntiva sem que. Vamos lá? Sem que o Brasil, o quê? Invista em educação agora, vírgula. Continua a frase. Continua o período. Não será uma potência? Isso! Não será uma potência no futuro. Pensa nisso. Quando nós substituirmos o se ou o caso pela locução equivalente, a locução condicional sem que pode ser outras coisas também, tá? Temporal e tal. Sem que, você passa a ter, na verdade, uma espécie de negação na oração seguinte. Isso aqui exige uma negação.
sem que você estude para esse concurso, não será aprovado. Sem que você se dedique a assistir às aulas, a fazer exercícios, não conseguirá o êxito, não logrará êxito nesse concurso. Essa é a verdade. Então, sem que o Brasil invista em educação agora, não será. E esse não aqui tem que aparecer aqui. Não será uma potência no futuro. A segunda pergunta que eu faço para vocês, segunda que eu digo assim, porque isso aqui tudo foi uma só, tá? Isso aqui foi tudo variante de uma coisa só. A próxima pergunta, a segunda pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o que estabelece nessa oração original aqui em cima que nós colocamos? O que estabelece aqui a ideia de condição? Qual é a palavra que dá condição para a gente aqui? É o ser, né? E se eu provar para vocês que não é o ser? Se eu provar para vocês que não é a palavra ser que estabelece condição aqui? Vamos lá então. Vamos reescrever agora aqui em cima esta oração. Como é que fica dele então aqui? Manter o ser, ó. Mantive o ser, tá? Eu saí do modo subjuntivo futuro e estou aplicando aqui o quê? Um presente indicativo. Eu invisto, tu investes, ele, o Brasil, ele investe. Se o Brasil investe em educação agora, continua, será uma potência no futuro. Gente, o que a gente percebe aqui? Será que mantivemos nesta frase, nessa variante da frase original, será que mantivemos aqui a nossa ideia, nossa relação lógico-semântica de fato-condição? Não. Por que não? Se o Brasil investe em educação agora, esse ser aqui tem cara de quê? Que conjunção ou locução conjuntiva poderíamos utilizar para substituir esse ser aqui? Hein? Pois. Não. Qual seria, pessoal? Já que o Brasil investe em educação agora, o pois não cabe aqui chamar, nunca inicia um período com o pois, viu? Pois é horrível aqui. Igual que a pergunta de aluno, né? Explique por que ocorre a simbiose, não sei o que lá. Pois, horrível isso, você não começa com pois. Ocorre, pois, ocorre porque. Começar uma resposta com pois é péssimo, tá? Então, se o Brasil investe em educação agora, será uma potência no futuro. Já que o Brasil investe em educação agora, pessoal, eu não tenho mais fato e condição. Eu tenho agora causa, o quê? Consequência. Qual vai ser a consequência de o Brasil com esse investimento em educação agora? Isso aqui não é mais uma possibilidade. Isso aqui não é mais uma coisa que poderá acontecer. Isso aqui, olha, é um fato. Como é que eu percebo isso? A distinção aqui não é simplesmente de ser... A distinção aqui é que nós temos um subjuntivo, um modo subjuntivo aqui nesse verbo e um modo indicativo aqui nesse. E o subjuntivo, pessoal, o que ele é? É o modo da dúvida, da possibilidade, da incerteza, da coisa hipotética. Então isso aqui não estabelece uma coisa certa, é uma coisa possível. Qual é a condição? É incerto isso. O Brasil só será potência se investir em educação, que diz a frase. Agora aqui em cima, o Brasil não vai talvez investir. Com esse presente aqui, eu tenho um fato certo. Eu tenho uma coisa que já está acontecendo, segundo a frase. Já que o Brasil investe, ou já que o Brasil investiu, o passado também cai. Fato, certeza, vai ser uma potência do futuro. Por quê? Porque ele já está investindo. Então, na verdade, não é o ser que estabelece na oração, no período, a relação de fato-condição. Esse ser aqui não é mais uma conjunção condicional. Esse ser, nesse contexto agora, é uma conjunção o quê? Causal. Enquanto esse aqui é uma conjunção condicional. E o que força isso é o tipo, né, de modo verbal em que colocamos na frase. É o tipo de... É a situação do verbo que foi empregado. Aqui nós temos um verbo no futuro, aqui no presente.
presente. Também não é isso que diferencia. O que diferencia é o fato de eu ter aqui um verbo no subjuntivo, que indica certeza, e um verbo aqui no presente indicativo, que indica certeza. E fato, consequência, causa, consequência, é coisa certa. Agora, fato, condição, é coisa incerta. Perceberam a ligação que existe, então, entre o subjuntivo, o indicativo e os verbos em língua portuguesa? Isso é fundamental entender. Como é que isso aqui pode ser cobrado para a gente numa prova da FAPENES, da FAPEC, Escola do Governo, SESP-UNB, né, o SEBRASP, FCC, né, ESAF, ANSES Gran Rio, PUC Paraná? Como que pode cobrar isso aqui? O camarada coloca uma frase como essa e diz: substituindo o verbo investir em sua forma, tal como está no texto, pela forma investe, não haverá prejuízo sintático. Ou até melhor, não haverá prejuízo gramatical. Certo ou errado? Gramatical Não tem. O que é prejuízo gramatical? Erro gramatical. Não tem. Faz continua errada. Haverá prejuízo semântico. Certo ou errado? Certo. O que é um prejuízo semântico? Prejuízo semântico não é erro na frase. O prejuízo semântico é tão somente a alteração do sentido original da frase. Ponto. Eles têm que perceber. Beleza? Então aqui, se eu trocar investir por investe, haverá alteração do sentido original? Sim. Eu deixo de ter uma possibilidade, uma condição, uma coisa hipotética, para ter uma coisa certa. Beleza? A outra coisa que pode, voltando para essa frase raiz aqui, olha, nossa de hoje, é o aluno se perguntar se isso aqui não é infinitivo. Professor, estou com dúvida. O concurso pergunta assim, gripa esse aqui e pergunta, né, na frase, se o Brasil investir em educação agora, será o contexto no futuro? Temos o verbo destacado no infinitivo. Não pode confundir? Claro que pode. Qual que é o infinitivo de cantar? Cantar. E o futuro do subjuntivo? Quando eu cantar, quando ele cantar, e igualzinho. E vender? Qual é o infinitivo de vender? Vender. E o futuro? Vender. Como é que eu vou diferenciar isso aí? Vai ter um macete sinistro, um macete bacana que resolve isso aqui. É assim, olha. Vamos fazer a mesma coisa, ver se acontece a mesma coisa com o verbo fazer. Vai lá. Qual é o infinitivo de fazer? Fazer. Qual que é o futuro do subjuntivo? Quando eu o quê? Fizer. Ah, peraí. Os verbos cantar, vender e investir são iguaizinhos, né? Não diferencia muita forma em si. Mas o fazer diferenciou. O verbo manter. Qual é o infinitivo de manter? Manter. E o futuro? Quando eu mantiver. E mudou também. Qual é a razão, pessoal? A razão é que o cantar, vender, investir, partir são verbos regulares. Os verbos regulares não apresentam diferenciação de quanto à forma no infinitivo para o futuro do subjuntivo primeira pessoa e terceira. Porém, os verbos irregulares, fazer, manter, eles vão propor infinitivo. Quando eu propuser, ali ó, eles vão ter diferença. O que eu faço então? Eu vou substituir isso aqui por um verbo irregular. O verbo padrão, que funciona muito bem aqui, para todas as situações praticamente, é o verbo fazer. Então eu vou trocar isso aqui por fazer. Se aparecer fazer, eu tenho um infinitivo. Porém, se aparecer fizer, eu tenho o quê? Futuro do subjuntivo. Como assim, professor? Como é que eu vou empregar? Vamos trocar o verbo investir pelo verbo, pela forma fazer investimento. Troca por fazer investimento. Se aparecer fazer investimento na frase, no contexto, é porque é infinitivo, fazer. Mas se aparecer fizer, é porque é subjuntivo. Então vai. Se o Brasil fazer investimento em educação, fez demais, né? Ou se o Brasil fizer investimento em educação? Fizer. O que aconteceu então aqui? Ao substituirmos investir por fazer investimento, obtivemos fizer investimento. O que é isso então? Isso aqui com certeza é um verbo do futuro do subjuntivo. Entenderam isso? Isso aqui é uma reflexão muito importante, muito interessante para qualquer concurso. Perguntas, dúvidas?